Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Eu ia dizer que Deus está nos ensinando um princípio, que quando nós chegamos cedo para a igreja, não pega chuva, né? Mas também pensei que quem chegou muito atrasado também não pegou a chuva, então não dá para falar isso. Domingo passado, eu comecei nessa mensagem e não terminei. E não vou terminar de novo hoje à noite. Vai ter uma terceira parte semana que vem. Mas eu acho, isso que eu vou de semana passada, hoje à noite, principalmente, e semana que vem também. Mas hoje à noite, quero que preste bem atenção. Anotar, se tem caneta, tem o boletim, talvez tenha espaço. Porque eu acho que essa que nós vamos estudar hoje à noite, a forma que a Bíblia fala, que Pedro fala que vai fazer a diferença enorme. Quer dizer, toda a diferença na sua vida cristã. Aqui nós temos 7 passos para a perfeição. E quando eu falo para a perfeição, biblicamente, quando a Bíblia fala perfeição, está falando sobre a completação. Que você não precisa mais, não falta nada para viver uma vida pura, para viver uma vida santa, para ser usado no ministério de Deus, para não ter uma vida cristã inútil. Existem coisas que cada um de nós, não faz mal quem você é, quantos anos já tem na igreja, quanto é o seu nível de entendimento das outras coisas, não faz mal nada na sua vida. Cada crente, cada pessoa que recebeu verdadeiramente Jesus Cristo como o seu Salvador, tem que começar a fazer certas coisas na sua vida, para que a sua vida seja útil para Deus. Domingo passado nós começamos capítulo 1 de 2 Pedro, e em versículos 11, nós lemos o desejo de todos nós. Eu acho que o desejo da maioria das pessoas nessa terra diz: assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim vocês estarão providos uma entrada ricamente, quer dizer, uma entrada tão grande no céu que não vai ter dúvida, que com certeza você vai herdar a vida eterna. Que nós podemos saber isso agora. Essa confiança todos nós devemos ter para viver uma vida cristã. Se nós estamos em dúvida todo dia, será que hoje eu sou salvo? Será que eu vou perder a salvação amanhã? Será que eu tenho que ser salvo de novo? Nós vamos ser inúteis. Isso não é como a Bíblia ensina para viver a vida cristã. A Bíblia diz, quando nós nos entregamos a Ele pela fé, e nós recebemos pela fé essa nova vida em Cristo, que nós recebemos, que nós estudamos domingo passado também, versículos 1 a 3 do mesmo capítulo, que nós recebemos tudo que nós necessitamos para viver a vida, para ter essa vida cristã. Nós recebemos tudo. Nós não precisamos procurar em outros lugares, com outras pessoas, em outras situações, outras revelações, outras profecias. Nós já recebemos aquele pacote de nossa salvação. Nós recebemos tudo, segundo o versículo 3, necessários
que nós necessitamos para viver essa vida nova. E para viver uma vida em piedade que Deus exige. O que eu quero fazer hoje à noite é começar em versículo 4. Hoje estou lutando contra esses ventiladores, então talvez de vez em quando eu vou ler um versículo errado aqui. O versículo 4, segundo Pedro, nós já estudamos versículos 10 e 11, nós já estudamos versículos 1 a 3, hoje nós vamos estudar começando no versículo 4. E versículo 4, olha, essa deve ser marcada na sua Bíblia como uma das melhores versículos. Porque aqui nós temos promessas de Deus. Promessa de Deus, tudo vem de Deus. A promessa de Deus que como nós podemos realmente viver essa vida que Ele nos chamou para viver. Que eu acho que é um desejo de todos nós esta noite. Versículo 4. Uma promessa, várias promessas, muitas promessas que tem para aqueles que servem, aqueles que buscam. Olha aqui, versículo 4. Dessa maneira, qual maneira? A maneira que ele explica em versículo 3, que nós temos tudo que necessitamos para viver e pelo pleno conhecimento de Cristo, nós vamos receber essa poder de Deus para viver. É esse poder e virtude de Deus, dessa maneira, vindo de Deus. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, essas grandiosas e preciosas promessas que Deus nos deu, para essas promessas, por elas, vocês se tornassem. Para tornar, é diferente, você não é agora, mas com essas promessas recebidas na sua vida, você tem a capacidade de tornar uma outra coisa, para tornar-se participantes da natureza divina. Olha, gente, olha a promessa. Isso é só uma promessa que nós temos para ser participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui nós temos uma promessa que está cheia de muitas promessas. A promessa de Deus diz que Deus deu grandes promessas, grandiosas promessas. Não pode ser maior do que... É uma palavra maior do que grandiosa? Super grandiosa. Né? Se fosse em inglês, seria super duper grandiosa. Não tem nada. As promessas de Deus são os maiores que nós podemos imaginar. E essa não fala de uma promessa, essa está no plural. Ele nos deu as suas. Essas promessas vêm de Deus. Grandiosas e preciosas promessas. Nós temos um monte. Eu tenho um livro que é 365 páginas. E o nome do livro é As Promessas de Deus. Então, todo dia você pode ler uma das promessas de Deus. E ele deixou muitos. Existem muitas promessas de Deus. E essas promessas de Deus são prometidos para nós, para todos nós. Todos nós que igualmente recebemos a preciosa fé que Pedro recebeu, que o apóstolo Paulo recebeu, que João Batista e todos os apóstolos. Eles, segundo Pedro, aqui em versículo 1, não receberam nada maior, ou mais importante, ou mais profundo, ou mais poderoso do que nós recebemos quando nós arrependemos e realmente nos entregamos para receber Cristo como nosso Salvador. Mesma fé. E com essa fé, Deus vai providenciar, Ele vai dar essas promessas. A nossa, como chama? O nosso tema durante esse ano é a igreja fiel. Levanta, vamos servir, vamos fazer alguma coisa em nossas vidas. Nós não fomos chamados por Deus para sentar, fomos chamados para Deus para servir.
Não fomos chamados para Deus para esquentar as cadeiras aqui na igreja. Somos chamados por Deus para encher a igreja. Então vamos trabalhar, vamos sair do nosso lugar de conforto, nossas zonas de conforto, e vamos trabalhar. Mas antes disso, você, cada pessoa na face da terra, para ser útil para Deus, tem que passar pelos 7 passos. Quantos passos? 7. 6? Não. 6 é insuficiente. 8 não precisa. 7. 7 número de quê? Perfeição. 7 passos perfeitos para a perfeição das nossas vidas cristãs, para que nós não vamos faltar em nada, para que nós possamos ser úteis, vasos de honra para Deus, e vamos fugir da corrupção que há no mundo. Não é isso o nosso sonho, para não receber essa sujeira, para não ser tentado todos os dias, e de vez em quando cai na tentação, pede perdão, volta para tentar viver uma vida cristã, de repente cai na outra pecado, e levanta e pede perdão. É um tipo ioiô, a gente vai para cima, vai para baixo e não para, nunca cresce, nunca muda. Tem crentes que pedem mais perdão do que qualquer outra coisa de Deus, porque sempre estão pecando. Isso não é uma vida cristã, isso não é o que Pedro agora é um dos últimos apóstolos vivos. Ele está escrevendo essas últimas cartas para essas igrejas, dizendo: eu quero fazer vocês lembrar, já ensinei essas coisas, mas eu estou escrevendo essas coisas para fazer vocês lembrar essas coisas importantes. Pela fé, nós recebemos uma promessa. Uma promessa é algo que nós não recebemos ainda. Eu posso prometer cada pessoa aqui R$100. Vocês confiam nessa promessa? É bom, não precisa confiar. Mas você não sabe, né? Para confiar nessa promessa, tem que ter fé, e tem que ter muita fé, né? Tem que ter fé, porque uma promessa é algo que você não recebeu ainda. Então, o tema de fé, sobre fé, significa que as promessas de Deus, nós recebemos, nós esperamos, nós um dia vamos atingir só pela fé. Fé exige promessas. Se não fosse pelas promessas de Deus, a gente não teria que ter fé. A promessa de Deus, a nossa salvação é uma promessa de Deus. Nós esperamos aqui a nossa salvação. É uma promessa que quem crê em mim vai ter vida eterna. Nunca perece, mas tem a vida eterna. Essa é uma promessa. E eu vou receber um dia essa salvação. Eu não recebi ainda. A minha salvação eterna está prometida aqui. Para quem faz pela fé, faz esses passos. Por isso, é tão importante que nós começamos nesse caminho, caminhando para atingir esses 7 passos. Essa vai exigir muita tarefa em casa. E a tarefa em casa é a sua própria vida. Não olhando para os outros. Essa que Pedro está nos ensinando. É um trabalho para si mesmo na sua própria vida. E antes que nós podemos ser úteis nas vidas dos outros, nós temos que ser útil para Deus em nossas próprias vidas. Uma promessa é algo que nós estamos esperando pela fé para receber. Para esperar para a promessa. Você tem que ter fé, não somente na promessa, mas na pessoa que fez, não é verdade? Se você não confia na pessoa, você não vai esperar que vai receber a promessa. Se a pessoa já prometeu para você várias coisas e nunca cumpriu a sua palavra, a próxima vez que ele promete para você, você não vai esperar. Você que não confia na pessoa. A promessa pode ser uma grande coisa. Quantas pessoas gastam seu dinheiro todos os dias jogando loteria, esperando a promessa de ganhar milhões e bilhões de reais? Está jogando dinheiro em vão, porque não é confiante quem está prometendo isso. Nós
temos que nos perguntar, eu estou confiante? Eu estou esperando receber com confiança as promessas? Tudo vai depender quanto você confia em Jesus. Porque as promessas vêm de Cristo. Se você está entendendo uma promessa, que depois nós vamos falar sobre quais promessas. Está entendendo a promessa, mas não está esperando. Está mudando, está pulando na fila, está indo para outra direção. Porque não está achando que você, talvez outros irmãos, talvez ela, talvez ele, mas eu acho que eu não vou receber essa promessa. Eu acho que eu nunca vou viver esse tipo de vida que a Bíblia promete para todos os que seguem. Está dizendo que não confia em Cristo. Porque se Jesus prometeu, nós confiamos na pessoa que deu a promessa para esperar, para receber a promessa. Nós temos que receber, nós temos que esperar, porque nós realmente confiamos em Cristo, que deu a promessa. Depois que confiar pela fé na pessoa e nas promessas, temos que nos colocar no lugar certo para receber. Se eu falo para você, todas as pessoas que ficam aqui, nessa pontinha, eu vou dar R$100. Então, para receber essa promessa, o que você tem que fazer? Tem que chegar aqui. Tem que ficar no lugar certo para receber. As pessoas que ficam lá, que não acreditou, não vão receber. Somente quando nós nos colocamos no lugar certo, podemos receber a promessa. Por exemplo, vamos para Atos, o livro de Atos. Capítulo 1. Nós vamos voltar aqui, então deixa um papelzinho aqui no 1 Pedro. Vai para Atos capítulo 1. E vamos ver uma promessa. Jesus está falando para a sua igreja, os 11 apóstolos. Vamos começar em versículo 4. Não, vamos começar em versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, está falando da cruz, Jesus apresentou-se a eles, os 11 apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é isso? É uma promessa. É uma promessa com uma condição. Ele está falando para a sua igreja, 12 membros naquela época. Eu prometo que o Pai vai mandar, pela primeira vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher, vai te batizar, vocês, poucos membros naquela casa, vai batizar, vocês vão ficar imergidos na presença do Espírito Santo. Ele vai causar você falar em outros idiomas, para que vocês possam descer essa sala e falar com a multidão das pessoas que estão chegando para o dia dos Pentecostes, falando nas suas próprias línguas, as coisas de Deus, provando, confirmando que a palavra que eles estão falando vem de Deus. Essa é uma promessa. A condição permanece aqui em Jerusalém. Tem que permanecer aqui. Tá? Vamos para versículo 8. Mesmo capítulo. Jesus continua: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a promessa. Se vocês vão permanecer fiel aqui em Jerusalém, esperando a promessa, em alguns dias o Espírito Santo vai descer, vai encher a sala, batizando vocês, vão encher vocês do seu Espírito,
E vocês vão ter o poder de falar em outros idiomas para outras pessoas até os confins da terra, para ser meus testemunhos, para pregar a palavra, anunciar a fé, para que pessoas possam ser salvos. Mas tinha que ficar aqui. E quando nós começamos em capítulo 2, eles ficaram. Eles ficaram em Jerusalém, estavam no lugar certo, e quando desceu o Espírito Santo, eles receberam exatamente como Jesus prometeu. Essa é um exemplo simples, como Deus trabalha. Ele promete, ele diz, espera, tem que ficar no lugar certo para receber a promessa. Voltando agora para 1 Pedro. Usando essa mesma mentalidade, Jesus, ou Pedro diz, aqui em versículo 4 do primeiro capítulo, dessa maneira, da virtude de Deus, da excelência de Deus, do poder de Deus, pelo conhecimento de Deus, Ele fez grandiosas promessas, para que, usando essas promessas, vocês vão tornar-se participantes dessa natureza divina. Quer dizer, você vai viver uma vida pura. Você vai viver uma vida santa. Essa tem a ver com a santificação. Você vai ter capacidade de fugir do pecado desse mundo, porque esse pecado não vai tocar mais em você. Você vai ser fora dessa tentação. Você vai viver uma vida somente para honrar e agradar e glorificar nosso Deus. Pelas promessas. Não no seu próprio poder, mas pelas promessas. As promessas de Deus. A graça de Deus vai encher a sua vida de tal maneira que você vai querer somente orar por Jesus. Mas antes que isso vai acontecer, você tem que se colocar no lugar certo para receber. E esse lugar certo é o lugar dentro do seu coração, dentro do seu ser, da pessoa, dentro quem você realmente é, na sua alma. Somente quando você arruma essa parte da sua vida, você vai começar a receber essas promessas de Deus. As promessas de Deus são dadas para aqueles cristãos que estão buscando, obedecendo e querendo, desejando com mais que qualquer outra coisa, a honrar e obedecer Cristo. As promessas vão dar capacidade para a gente viver a vida cristã. Não para melhorar a minha vida, as minhas circunstâncias, a minha riqueza, das coisas materiais, não, nunca. As promessas de Deus são dadas para pessoas normais, pessoas fracas, para ser pessoas grandes na fé de Deus. Versículo 5. Agora, vamos ver como nós podemos nos colocar nessa posição. Tem 7 passos. Eu vou tentar rapidamente terminar esses 7 passos. Semana que vem a gente volta e fala outras coisas. O que acontece quando você não tem esses 7 passos. Por isso mesmo, versículo 5. Empenhe-se, seja diligente, faz tudo possível para acrescentar a sua fé. A virtude, conta comigo, a virtude, a virtude, o conhecimento. 2, ao conhecimento, o domínio próprio. Ninguém está contando. 3, obrigado Fabinho, ele sabe contar. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. 7 passos. 7 passos perfeitos que nós temos que fazer em ordem. Esses têm ordem. Nós não podemos pular. São os degraus de uma escada. Essa escada tem 7 degraus. Você quer chegar em cima? O seu alvo para chegar em cima tem que pisar em cada um. Você não pode pular, senão vai cair. Tem que pisar em cada degrau para chegar o alvo nosso. O alvo de Cristo, falando através de Pedro, é que nós chegamos a essa posição em nossa vida. Por quê? Versículo 8.
Porque se essas qualidades, vamos lembrar essa palavra, porque se essas qualidades existem e estiveram crescendo em sua vida, eles impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando nós temos essas qualidades, essas quantas qualidades? 7. Quando nós temos essas 7 qualidades em nossa vida, e existem e estão crescendo, aumentando, abundando, vai ser impossível a gente não fazer nada por Deus. Seria impossível a gente ser preguiçoso, inútil por Deus. Nós vamos produzir tudo que Deus quer em nossas vidas. Porque é impossível não ser um vaso de honra quando nós trabalhamos para acrescentar. Isso não está falando sobre salvação. Já temos essa fé. Tem pessoas que falam, a minha fé é suficiente. Eu creio. Eu não preciso ir para a igreja, não preciso fazer isso, aquilo, porque eu tenho fé. Nós vamos ver que não é. Nós já lemos pelo Tiago, fé sem obras é morta. Vamos ver o que a Bíblia diz, que nós, depois que recebemos por Deus tudo que necessitamos para viver essa vida, vamos ver a nossa obrigação. A nossa parte dessa aliança, a nossa parte desse amor, a nossa parte dessa vida que nós recebemos por Cristo. Começa com fé, e com essa fé nós temos que aumentar virtude. Virtude. A virtude, como nós falamos no passado, é excelência. É uma coisa excelente. Isso não é uma coisa que você faz. Isso não é uma série de coisas que você faz. Porque tem pessoas que podem fazer coisas excelentes. Essa aqui é uma qualidade da sua vida. É uma atitude. É uma maneira de pensar. A primeira coisa, depois da sua salvação, se você nunca fez isso, tem que voltar a fazer. Porque nunca vai chegar o último, a perfeição, se não começa com o primeiro, com virtude. Virtude, aqui, fala sobre o valor do seu coração. O valor da maneira que você pensa. O valor da maneira que você olha nas coisas. Você não é a pessoa que critica, que fala mal, que não ama as pessoas, que não gosta das pessoas, que tem uma vida muito negativa. É outro valor. Esse valor vem dentro do pacote da sua salvação, mas você tem que buscar. Você tem que aplicar na sua vida. Tem que passar tempo antes de qualquer outra coisa para orar para Deus, para pedir para Deus. Deus, muda a maneira que eu penso. Tem pessoas que pensam completamente errado. Não confia em nada, fala mal de todo mundo, é negativo. Isso não é para um crente. Nós temos que ter essa excelência. A palavra também era usada para machismo. Para quando um jovem menino cresce para ser um homem forte, poderoso, corajoso. Essa tudo a ver com a palavra virtude. Nós temos que mudar a maneira que nós pensamos. Nós temos que parar de pensar em fantasias erradas. Nós temos que parar de pensar na imoralidade. Nós temos que pensar em olhar nas coisas que vão causar a gente pensar nas coisas erradas. Nós temos que mudar. Essa é uma coisa que todos nós podemos fazer. Todos nós. Que nós somos capazes de controlar nossa mente. Essa com o tempo. Ouvindo coisas boas. Vendo nos cultos. Decorando, memorizando as músicas. Comprando as músicas, no seu carro, muda de tudo que é do mundo. Joga fora as coisas que não levam você a continuar pensando nas coisas de Deus.
Comece a ter amizade com pessoas que pensam dessa maneira, para ter essa comunhão com pessoas boas. Evita coisas, lugares, pessoas que são errados e falam coisas erradas. Muda completamente a sua virtude. Ser uma pessoa virtuosa, que realmente vive para honrar e glorificar a Deus. Até você não sabe nada de nada. Não sabe nem um versículo na Bíblia. É novo convertido, entregou a sua vida por Cristo, quer viver por Ele, é o primeiro passo. E se você nunca fez isso, é um crente por 1000 anos. Tem que voltar a fazer. Porque esses 1000 anos são 1000 anos inúteis para Deus. Porque tem que mudar, primeiramente, a virtude da sua vida. E isso é algo que nós mudamos. Isso é algo que eu tenho que me esforçar, empenhar para fazer na minha vida. Claro que Deus está lá para nos dar apoio, o Espírito Santo está nos ajudando, mas nós temos que fazer o esforço. Procura Filipenses, o Paulo fala, porque tudo que nós vamos falar hoje à noite, o Paulo e João já falavam em outros lugares, mas em Filipenses capítulo 4, um versículo muito conhecido, é como nós podemos começar a fazer isso. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente virtude ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Primeiro passo. O primeiro passo é para tirar toda essa sujeira da sua cabeça, do seu coração, e começa a pensar diferente. E essa é quando nós deixamos entrar muita coisa boa nas nossas cabeças. Segundo passo. Não vai para segundo passo até você estar bem no primeiro. Não vai. Que é segundo passo. Sem ter essa virtude, vai estragar a sua vida cristã. A segunda parte é conhecimento. Conhecimento, onde nós temos a palavra gnosco. A religião da primeira era, gnosticismo, pegou essa palavra para ter esse entendimento. Mas eles teve entendimento sem virtude. Eles não mudaram as suas vidas físicas, porque eles acham que não era necessário mudar a sua vida física, só o seu conhecimento. Era uma falsa religião, uma seita. Conhecimento, com a maneira correta de receber o conhecimento de Deus, vai fazer você um grande cristão, um grande pastor, um grande professor, um grande mestre, um grande ajudador dos outros, um grande conselheiro de Deus. Mas conhecimento, quando você, no seu coração ainda está sujo e não é puro, vai fazer você um fariseu, vai fazer você um fanático, vai fazer você um extremo, vai fazer você uma crente perigoso, que usa a palavra de Deus para maltratar, para superar, para bater nas pessoas. Antes que nós passamos para conhecimento, nós temos que ter certeza que eu estou pronto para receber a palavra perfeita, a palavra preciosa, que vai cair, a palavra de Deus, na terra boa. Eu tenho que ter certeza disso, senão vou estragar a minha vida. Conhecimento está no segundo lugar, porque conhecimento das coisas de Deus, enquanto está vivendo vida suja, errado, cria um hipócrita, fariseu. Mas uma vez que você está pensando corretamente, você nota a diferença na sua vida, nota a sua reação das coisas que acontecem, dos problemas na sua vida. Quando alguém fala alguma coisa, você não vai brigar, você não vai xingar, não tem mais aquela palavrão na sua língua para falar. Você está mudando. Agora pode receber a palavra sagrada do Senhor e comece a ler.
estudar a Bíblia. Pega todos os dias. Entra aqui no nosso seminário, se você não já entrou. Faz tudo para comer a palavra de Deus. No começo, talvez não vai entendendo muito, mas a Bíblia promete, a outra promessa da Bíblia, quem lê, quem busca, vai entender. O Espírito Santo, com o tempo, vai te dar entendimento das coisas da Bíblia. Não não desiste de ler, de estudar, de pedir ajuda dos outros irmãos e irmãs na igreja para ajudar você a entender a palavra de Deus. O segundo passo é conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento. Nós temos que saber quem escreveu esse livro. Quem foram os autores humanos? Quantos livros tem? A diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento? O que é a mensagem principal? Como eu posso aplicar essas coisas para a minha vida? Essa vai ter tempo em nossa vida. E nós vamos ter que trabalhar muito para aprender a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor. Não é a palavra dessa pessoa. Não é a palavra dos autores humanos que escreveram sobre a inspiração. É a palavra de Deus. E cada 66 livros são importantes para nós. Ele deixou tudo para nós. Ele não deixou só o Novo Testamento. Ele deixou tudo. Então nós somos obrigados, se nós queremos chegar a esse nível, o nível para realmente superar tudo que esse mundo joga para nós, e ter uma vida pura, e ser útil para Deus, e não preocupar se hoje eu vou errar, se hoje eu vou pecar, se hoje eu vou rejeitar Deus. Não precisa preocupar, porque você está vivendo essa vida através da perfeição de Deus, da santificação de Deus, pela fé. E isso tira todos os medos da nossa vida. Nós somos seguros em quem nós somos. Comece com virtude, mudando tudo da maneira que você recebe informação. Se torna uma pessoa pura, moral. E assim começa a comer a palavra de Deus. Semanas, meses, anos estudando. A gente nunca para de estudar. Uma vez que nós temos esse conhecimento, o próximo passo é domínio próprio. Esses passos vão, claro, um passando, um não para e outro começa. Todos continuam. A virtude não para. A virtude vai continuar. O conhecimento da palavra não para. Vai continuar. O domínio próprio, um dia não vai parar. Vai continuar. Como nós vemos em versículo 8, se essas coisas existem e crescem dentro de você. Então não é o momento que você para de ter essa virtude para começar a palavra de Deus. Não, você vai continuar modificando a maneira que pensa. Domínio próprio. Isso é controlando a sua própria vida. Se você não controla, quem vai controlar? Nós temos a promessa que o Espírito Santo vai controlar a nossa vida. Mas quando? Quando nós nos entregamos. Quando nós chegamos, essa é mais uma promessa, que o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que controlar os desejos do nosso corpo. Os desejos de tudo. Está falando dos desejos, não somente os desejos imorais, os desejos sexuais, os desejos sobre dinheiro, os desejos sobre coisas erradas, mas nos controlando sobre comida, sobre bebida, sobre gastando tempo demais no trabalho, sobre gastando tempo demais na televisão, sobre gastando tempo demais no lazer, sobre gastando tempo demais em qualquer coisa, que é o acesso. Porque nós gostamos, todo mundo gosta de coisa diferente, todo mundo se encaixa nas áreas diferentes, e você tem a tendência de perder controle naquela área e não ter uma vida bem redonda, bem balançada. Nós temos que aprender, dominar, disciplinar a nossa vida. Porque quando nós começamos a aprender as coisas da Bíblia, vai chegar um momento, nesse conhecimento, que você vai ter que aplicar. Aquele que sabe fazer e não faz, para ele é pecado. Não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Enquanto nós estamos comendo, aprendendo, conhecendo a palavra, tem que ter um momento nessa parte
que nós aplicamos para a nossa vida. Mas a minha vida já está cheia de muita coisa. Eu tenho a esposa, eu tenho os pais, eu tenho crianças, eu tenho o trabalho, eu tenho o lazer, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A minha vida está cheia de coisas. E agora está dizendo que eu tenho que implantar outra vida na minha vida? Não tenho tempo por isso. Eu não sei como eu vou fazer isso. Por isso, enquanto estamos crescendo no conhecimento da Bíblia, nós temos que olhar para nós, para a nossa vida e vamos começar a cortar. Vamos começar a disciplinar. O que eu não preciso na minha vida, o que está impedindo o meu serviço, o meu tempo com Deus, que não está 100% útil na minha vida, eu vou tirando. Até coisas que eu gosto, coisas que traz prazer para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou sacrificar. Às vezes nós achamos que sacrificando é uma coisa mal na minha vida. Não, sacrificar significa que eu vou deixar coisas boas, não coisas que são pecados, mas coisas que eu estou praticando por muito tempo na vida e eu gosto de fazer, mas impede eu ser controlado por Deus. Por isso, eu vou tomar conta disso. Eu vou dominar eu próprio. E eu vou tirando essas coisas. Eu vou ter controle na minha vida. Se eu não tenho controle na minha vida, a minha vida vai parar, vai cair em destruição. Quantas vezes na televisão, conversando com as pessoas, depois de uma tragédia no trânsito, a pessoa fala o quê? O que aconteceu? Eu perdi controle do meu carro. A nossa vida é como esse carro. Tem muito poder. Nós podemos levar em qualquer direção, qualquer lugar. Mas quando nós perdemos controle da nossa própria vida, sempre vai acabar em tragédia. Alguém vai ser machucado. Tem pessoas mortas, milhares de pessoas, porque alguém perdeu o controle do seu carro. Tem muitas pessoas nesse mundo sofrendo, porque pessoas perderam o controle de si mesmo. Essa é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que nos disciplinar em cada área da nossa vida. Eu recebi Cristo como meu Salvador. Eu já estou mudando o jeito que eu penso. Eu quero ter virtudes na minha vida. Eu quero ser, não fazer por enquanto, eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero que as pessoas notem a diferença em mim. Eu vou esperar, eu vou orar, eu vou ser fiel para todos os cultos. Eu não vou querer pular para frente, eu vou ser satisfeito de esperar para Deus transformando a minha vida em virtude. E assim eu vou começar a estudar. E essas coisas que eu estou estudando, logo eu vou começar a implantar, praticar na minha vida. Eu vou deixando espaço na minha vida para que eu possa implantar essa nova vida diariamente na minha vida. E quando eu começo a fazer isso, número 4. Número 4 é versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança. Número 4. E nós vamos terminar com essa hoje à noite. Perseverança. Perseverança tem a ideia de paciência para continuar e não desistir. Não faz mal às circunstâncias. Você vai aprender a correr no conhecimento da palavra. Você vai tirar coisas da sua vida pela disciplina de começar a implantar essa nova vida. Agora você começou a viver essa nova vida e você está descobrindo que não é tão fácil. Ainda eu tenho que mudar coisa na minha vida. Tem pessoas contra mim. Tem coisas que mudou na minha vida que as outras pessoas não aceitaram.
Eu tenho que realmente ter paciência para perseverar até o fim. Porque a corrida que Deus me deu para correr, Ele quer que eu continue até o fim. E nunca desistir. Isso é perseverança. Tem coisas na vida cristã que vocês não vão gostar. Vai ser contra a sua própria ideia das coisas. Vai ser contra da sua opinião. Vai ser contra daquilo que você foi criado para crer. Vai ser coisas que você vai chegar, isso eu não vou fazer. Eu não entendo e eu não vou fazer. Se vai parar nesse ponto, nunca vai chegar onde Deus pode te usar. Porque esses passos são o começo da sua vida cristã. Eu conheço a maioria dos crentes que nunca viviam vidas cristãs úteis para Cristo. Permanecem nas igrejas, mas sempre cheios de problemas. Por quê? Porque nunca colocou em prática essas coisas. Acharam que a minha fé é suficiente. A minha fé para atender, para chegar nos cultos, para assistir os cultos, para fazer certas coisas como membro da igreja, é suficiente. Mas não é. Sem esse trabalho, sem empenhando nossa vida para cumprir esses 7 passos, nós nunca vamos chegar a ser útil para Deus. E nós vamos chegar. Nós assistimos, eu não sei se talvez pessoas aqui correram a maratona. Alguém já correu? Não? As pessoas que correm, quando a Bíblia fala sobre a corrida cristã, está referindo a esse tipo de corrida. Que eles tinham as corridas naquela época, e foram esse tipo de corrida. Que as pessoas corriam por quantos quilômetros? 24, 27 quilômetros. 42 quilômetros. Todo mundo que corre esses aqui fala que chega um momento, não sei se é depois de 20 quilômetros, depois de 30, mas chega um momento, parece que você está correndo numa parede. Parece que você sente que não pode continuar. Mas você tem que tirar isso na sua cabeça. E você tem que perseverar. Tem que continuar, porque você teve a preparação. Você conhece o que diz e você tem que continuar. E depois que passa aquele momento, você vai receber uma força para terminar. Todos nós, ou chegamos à nossa parede cristã, que parede que nós achamos que não vou mais para frente. Deus fechou todas as portas, Satanás está me atacando, eu perdi tudo que eu tenho, eu acho que essa vida não é para mim. Se não chegou a esse momento, vai chegar. Porque esse momento, na corrida cristã, está lá esperando. Se nós não temos virtude, se nós não temos conhecimento da palavra, se nós não temos domínio próprio, controlando nós mesmos, naquele momento nós vamos parar. Multidões já pararam. Vamos ser, e nunca então receberam as bênçãos de Deus. Nunca foram úteis, porque essas estão acontecendo no começo da nossa vida cristã. Hebreus capítulo 12, desculpa. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O irmão Tiago já pode vir. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É isso. É o começo. O Paulo, ele compara a nossa vida cristã com uma corrida, uma maratona, que vai gastar toda a sua energia, que vai durar a sua vida inteira. Nunca vai parar. Nunca vai
descansar. Deus diz que tem um descanso para nós. Deus diz que Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. A palavra descanso é sábado. Jesus cumpriu o sábado. Por isso nós não cumprimos hoje. Jesus é o nosso sábado. Nós descansamos nele eternamente. Mas até nós chegamos à eternidade, nós trabalhamos, nós corremos. É isso que nós temos que nos preparar a fazer. Semana que vem nós vamos terminar esses 7 passos, mas hoje já é suficiente para analisar a sua vida, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui nunca começou esse caminho. Faz anos e anos que estão nas igrejas com dificuldades, mau entendimento, brigando uns com os outros, sofrendo, pensamentos errados, caindo no pecado hoje, pedindo perdão amanhã, pecando, pedindo perdão. Não é a vida normal que Deus nos deu. Hoje à noite, analisa, se lembra que tudo isso é para fazer o seu chamado, a sua eleição firme, como diz em versículo 10. Analise a sua vida. Depois da minha salvação, eu acrescentei alguma coisa? Eu, não esperando para Deus faz um mágico na minha vida para colocar tudo isso dentro de mim sem eu fazer nada. Não, eu empenhando, trabalhando, querendo mais que nada ser uma pessoa com virtudes, pureza, valor, excelência, na maneira que eu penso, na maneira que eu reajo. E assim começar a pegar a palavra, estudar, ler, comer, decorar, repetir, meditar, querendo de encher a minha vida com as coisas de Deus. Enquanto estou fazendo isso, eu começo a ver na minha própria vida. Eu estou fora de controle. Eu faço coisas na minha vida que eu não devo fazer. A minha boca está fora de controle. Os meus gastos, eu gasto tanto dinheiro aqui que não tenho nada para dar para Deus. Eu faço tanta coisa errada porque eu não estou me controlando. Eu quero dominar. Eu quero me dominar. E eu vou começar a me disciplinar, tirando o acesso, para que eu possa começar a implantar a vida cristã dentro da minha vida. E esse caminho vai ser duro. Eu mesmo vou lutar contra isso, mas eu vou perseverar. Eu não vou desistir, porque eu estou sendo preparado para coisa muito maior. Nem recebi as promessas. Deus nem começou a trabalhar na minha vida. Essa é o que eu tenho que fazer. Deus já me deu a fé para acreditar, sem dúvida, que esse é o caminho certo. Então, eu vou fazer. Esperando, para que quando eu termino esses passos, essas grandiosas promessas vão começar a chover na minha vida. Onde vocês estão nesse caminho? Se é muitos anos, mas ainda a maneira de pensar está errado, volta. Esquece tudo e volta para o começo. Virtude. Procure entender o que significa e aplique na sua vida. Faça o que tem que fazer, mas eu posso dizer com toda certeza que nenhum de nós aqui vai ser útil para Deus até nós completamos esses passos. Essas são as chaves do reino de Deus que Pedro tem e está passando para nós. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino, vamos deixar o Espírito Santo convencer-nos daquilo que nós temos que fazer e vamos se entregar. Temos pessoas aqui na nossa igreja que tem que ser usado para ajudar os outros, que já estão passando essas partes. Procura essas pessoas e pede ajuda. Me ajuda a ter uma vida
tem essa qualidade de virtude. Me mostra o que é. Corrige quando eu estou errado. Porque sem essa virtude, não vai aplicar, não vai entender, vai interpretar completamente errado a palavra de Deus. Porque tem tantas religiões dentro de cristianismo, porque tem tantas igrejas diferentes, contrários uns aos outros. Por causa disso, a interpretação da verdade está errada. E muitas vezes é por causa de a pessoa não ter virtude de saber como receber essa palavra preciosa de Deus. Manipula, torce, faz para seu próprio ganho. Nós não podemos ser culpados disso. Por isso, antes de receber conhecimento, vamos pedir para essa virtude em nossas vidas. Vamos cantar.